Oi, pessoal, eu queria contar um caso que já tem aqui no canal, que eu contei, tá na playlist Grabovoi Comigo em Portugal. E o que aconteceu nessa época que eu contei esse caso é que eu fui, os casos eram tão pesados e tão impressionantes, porque eu sempre contei o caso à luz dos ensinamentos do Grabovoi, os casos que eu vivi aqui e como eu resolvi esses casos. Sempre foi assim e sempre será. Como eu vou entendendo e vou mudando a minha forma de relacionar com os problemas, com os aprendizados que eu tenho com o Grabovoi. Mas chegou um ponto que os casos eram tão absurdos e loucos que eu não conseguia nem explicar o que estava acontecendo ali. Esse caso deve ter acontecido 3 anos atrás, 2 anos atrás, e só agora eu estou conseguindo falar sobre ele de uma forma tranquila. Então foi assim, eu estava na casa de uma pessoa aqui e tive a oportunidade de ver 4 gerações, a bisavó, a avó, a mãe e a filha. A menina tinha 5, 7 anos, acho que 7 anos, e parecia uma menina muito fofinha, muito bonitinha e tal, mas as reações dela eram tão estranhas. Ela estava muito próxima de mim, ó, minha garganta chiando, porque é um assunto pesado. A menina estava perto de mim e até queria passear comigo. Pediu para a mãe para ficar comigo, de tão encantada que ela estava. E aí eu peguei no cabelo dela, assim, peguei nela, assim, de levinho. E ela falou, tira as mãos de mim. A princípio eu não entendi. Depois, quando eu entendi, eu tirei a mão, parecia que eu tinha tomado um choque ali. E tinha. Tirei a mão, saí de perto dela e fiquei muito atenta com o que estava acontecendo. Porque a reação de uma criança pode ser assim, ai, tira, sai, pegar na minha mão e falar, ai, me larga, né? Mas tira as mãos de mim. E o ódio que ela tinha, o tom de voz e a raiva que ela tinha era tão impressionante, que parecia a bisavó dela falando. A bisavó dela vive, o marido faleceu, ela vive de preto e diz que vai viver de preto para o resto da vida, e ela finge uma dor que ela não tem. Então, ela está perto da gente, ela se diverte, distrai, de repente ela lembra que ela tem que chorar, que ela não pode ser uma viúva alegre. Que não é nem alegre nem triste, que ela não pode viver a vida. Ela já viveu, ela já cuidou do marido, ela já fez a parte dela, agora ela pode viver a vida dela. Não. Então ela finge, aí ela lembra que tá soltinha demais e começa a chorar um choro sem lágrimas. Meu marido, uma coisa assim estranhíssima de ver. Isso ela faz constantemente, isso ela faz até hoje. Com todas as pessoas com quem ela encontra. Ela não conversa normalmente, ela tem que fazer esse teatro, porque ela tem que ser uma boa pessoa. E uma boa pessoa para ela é usar preto, porque para mostrar a dor que ela sente da falta do marido e chorar o tempo todo. E a menininha com 7 anos já faz igual. Já finge um sentimento, já tem ódio no coração e já responde com as mesmas palavras e jeitos da bisavó. A mãe e a avó igual. Uma história chocante. Então, imagina, a bisavó tem mais de 80 anos. Essa menininha tem 7 anos e já vive igual. Se ela viver mais 80 anos, ela vai viver igual? Isso aí? E daqui a 80 anos, ela vai ensinar para os netos, para os filhos, para os netos, isso. Se a gente não mudar,
a nossa forma de entender, se a gente não olhar para isso e ver para os nossos sentimentos e ver o que eu estou repetindo dos meus pais, dos meus avós, que não cabe mais nesse mundo. Eles fizeram desse jeito porque era o jeito que eles aprenderam. Mas o mundo já mudou tanto, nós já mudamos tanto, nós já sabemos tanto sobre nós mesmos, sobre amor, sentimentos, sobre dor, sofrimento, manifestação da nossa realidade. Nós vamos viver assim? Então, se a gente não para e o que eu estou falando não é a menininha lá de 7 anos, é a gente. Que horas que a gente faz isso? Que horas que a gente está se enganando? E uma forma de desconstruir isso é: eu estou sofrendo, então eu estou com um sentimento errado no mundo. Eu estou na falta, eu estou com um sentimento errado do mundo. Se eu estou doente, se eu estou com algum problema, eu estou repetindo alguma coisa que eu não preciso repetir. Essa menininha é uma coisa assim, exagerada, né? Mas esses fragmentos a gente pode ver na gente também. Por exemplo, o Marcos. Ele cuida do pai dele que está doente. Mas ele exagera no sofrimento, ele alimenta o sofrimento. Então não é só cuidar do pai, mas eu entrego a minha vida, eu faço tudo por todos. E aí ele triplica, quadriplica o sofrimento que já é difícil de cuidar do pai. Então tudo que tem em torno que ele poderia, inclusive cuidar do pai, será que precisa de tanto sofrimento assim? Ou eu posso cuidar do meu pai como eu cuido dos meus peixinhos? Com amor, dedicação, mas livre para ser feliz? Ah, mas eu não posso ser feliz porque o meu pai está doente? Isso é um entendimento errado. Isso é um entendimento passado que a gente tem que abrir mão. Então, essa menininha, o choque que eu levei com essa menininha é porque se a gente não parar para pensar, para questionar, para superar, para ir além dos nossos ancestrais, nós vamos repetir. Por quê? Aí vem o outro entendimento do amor. Isso é amor? Então a gente precisa questionar muito, muito o que é o amor, o que é cuidar. O Grabovoi fala isso. Ele fala assim, a mãe fala assim, eu amo tanto, tanto, tanto. Já não é amor. O Guimarães Rosa fala isso também. O amor, quando é de incerto jeito, o mal principia. Quando o amor vem de incerto jeito, o mal principia. Então, até onde é amor, até onde já é mal? A gente precisa, este é o sistema unificado atual. A gente precisa pensar, eu estou com um problema, isso que ele quer a solução. Ele quer dar as tecnologias para a gente entrar na vibração da solução. A vibração da cor que cura, a vibração a cor vai lá, quando a gente concentra nas cores, elas têm uma vibração que elas entram em contato com a nossa vibração, com a vibração da nossa doença, do nosso mau entendimento, e ela vai lá e cura aquela vibração, porque ela fica acima daquela vibração. Então as cores, os nossos dedos, pés, eles fazem isso, mas a gente precisa entender que não é uma coisa fora de nós. Eu olho para a cor e a cor cura lá, mas eu continuo igual. Não, a mudança é em mim, a mudança sou eu, a mudança é o meu entendimento. Se eu quero curar uma doença, eu quero ser feliz. Então eu preciso aceitar que a felicidade é para mim também. Então eu posso aceitar, cuidar do meu pai, mas não morrer por causa disso. Por isso que ele fala, uma situação desagradável acontece. Depois eu tenho um entendimento daquela situação, depois eu tenho outro entendimento e aí eu vou construindo uma doença. Mas não é a situação que provoca a doença.
Eu tenho um pai doente, mas eu sofro porque eu tenho que cuidar do meu pai. Eu sofro porque eu acho bonito sofrer. Eu sofro porque eu acho que o sofrimento é que cuida do meu pai. E aí eu vou produzindo as manifestações. Aí eu não tenho vida, eu não tenho namorado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho a minha vida própria. Porque eu construí esse entendimento. Aí depois eu falo, meu pai era doente, por isso eu sou assim. Não. Eu construí esse entendimento de uma situação, eu posso desconstruir esse entendimento e construir outro. Essa é essa proposta, as tecnologias do Grabovoi. É para fazer essa mudança. Mas eu preciso abrir mão e aceitar que eu mereço. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.